Salve galera, beleza? É, Tive uma ideia de falar um pouco mais sobre a minha história pra vocês, né? Eu ia tentar fazer uma reunião sobre isso, só que achei que ia gastar muito tempo. Então vou gravar o vídeo, né? E quem tiver tempo assista e assista também quem quiser, né? Ah, Porque acredito que isso pode ser que ajude bastante ah, a entender um pouco a minha caminhada como b-boy, né? E como Mindfreaks e como Inlaws. E até mesmo como MPK, que vocês, acho que eu nunca falei pra vocês, mas eu tive uma crew online, pra separar aqui os assuntos. Eu tive uma crew online na época do Orkut. E eu cheguei a rachar representando já a MPK e eu ganhei. Só que eu não tô achando o vídeo, né? Então, a MPK era a macho pra carai breakers, né? Que eu tinha essa mania de falar, macho pra caralho, né? E quem inventou esse nome foi o meu amigo que faleceu, o Alex, quem me acompanha nessa época sabe quem foi esse meu amigo. Bom, era o seguinte, como todos sabem, eu me envolvi na cultura hip hop quando eu tinha 13 anos de idade, tá? Eu comecei a fazendo piches, né, na rua, e eu já usava tag Lean, porque vocês podem muito achar que é brincadeira, mas na rua a galera me chamava de linguiça porque eu era bem magrinho mesmo e parecia uma linguiça, né? Então acabou que na questão carinhosa das coisas, eles começaram a chamar de Lean, né? Porque não era legal ficar gritando, ô linguiça na rua, né? Então começaram a chamar de Lean, né? Até porque minha mãe me chama de Nin e tal. E aí tem essas separações. Peraí, pausar aqui rapidão. É... Então, tipo, minha mãe chamava de Nin e tal, e na rua me chamava de Nin. Nessa época aí, é, eu morava no Jabaquara ainda, né? Meu pai era porteiro, minha mãe era diarista, né? A gente morava num quarto cozinha, eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã e uma prima, entendeu? Então era todo mundo numa casinha, gente. Então, eu dormia no sofá-cama, velho. Dormia na sala, tá ligado? E aí a gente tinha toda essa dificuldade. Eu vou pausar às vezes que eu tô trabalhando, gente. Então, era bem difícil já. Eu não. Desde criança, eu nunca tive uma vida muito fácil, né? Mas também nunca tive muito difícil, né? Até esse momento foi bem tranquilo pra minha vida, por mais que era apertado, a gente era humilde e tal, né? Eu tinha. Eu tinha dois tênis por ano, né? Era um tênis pra ir pra escola e pra sair, e uma chuteira pra eu jogar futebol. Eu lembro que nessa época, muitas vezes minha chuteira fazia um buraco embaixo na sola e eu tinha que pegar um pedaço de papelão e colocar na palmilha, embaixo da palmilha, né, para não furar a palmilha também. E colocava uma palmilha e colocava a palmilha do ano passado. Então, para fazer durar, né, porque meus pais não tinham dinheiro para comprar uma topper a cada 2, 3 meses, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade com dinheiro, mas eu nunca passei fome. Meus pais nunca deixaram faltar nada em relação à comida e roupa, né? Essas coisas básicas, né? Então, mais dificuldade que eu tive, nunca passei fome, graças a Deus e graças aos meus pais, né? Nessa época, eu comecei a fazer algumas lojas de grafite é, na numa escola, né? E era bem difícil porque era bem mal visto as questões de telas de oficina de hip hop, grafite, né? Então, acreditem, quando tinha, lotava, por quê? Porque era muita gente pobre morando em bairro de boy, né? Então, que, que era o meu caso na época. E que lotava, velho, lotava. Que a galera queria saber o que era e tal, tal, tal.
Nessa época eu nem imaginava que ia dançar break. Então eu comecei nessa época também a ver os vídeos do Justin Timberlake e começava a imitar as coreografias, né? E sem nenhum apoio de ninguém, né? Então, aos meus 15 anos eu comecei a dançar pop, né? Jogava futebol e dançava pop, né? Então foi quando eu fui pro Brasílio Machado, que é uma escola lá na Vila Mariana, outro bairro de Poi, tá? E muitas vezes nessa escola me zoavam muito porque eu só tinha um tênis para ir para a escola, né? Às vezes eu usava a mesma calça a semana inteira, né? Tem uma foto minha que eu tô com uma bermuda bem colorida, bem estranha mesmo, que eu ganhei. Não tinha dinheiro para comprar. Eu vou até mandar a foto do que tem um racha meu, 2007 com essa bermuda. Então eu fiz essa bermuda durar uns 4, 5 anos, só pra vocês terem uma ideia. Porque eu não tinha dinheiro, mano, não tinha o que fazer. Então, quando eu ia jogar bola, eu usava essa bermuda e a galera me zoava bastante, né? Então eu sofria um bullying por ser pobre, né? E aí lá na escola eu comecei a conhecer alguns b-boys, né? Só que, mano, não eram b-boys, né? Era um cara que fazia um moinho aqui, um footwork ali, e era a galera boy, uma galera rica, que pagava pra alguém ensinar eles, né? Já era o Aranha, só pra vocês terem uma ideia, já era o b-boy Aranha que ensinava eles lá na Vila Mariana. Tinha uma casa de jogos lá, que eu esqueci o nome completamente, que era famosa na época, e o Ed tava lá já, nessa época. E eu nem sabia o que era breaking, mano. E comecei a conhecer um pouco e tal. Beleza, só que eu gostava muito de jogar futebol. Então, o que eu fiz, né? Se eu não me engano, isso aí foi 2005, 2006 já, né? Eu comecei aí numas lan houses, na época tinha umas lan houses de trash de escada, só pra você ter uma ideia. E pesquisava, né? Tipo, gastava 1 hora pra conseguir ver um vídeo de breaking. E o nome do site é Bocada Forte. Até hoje existe esse site. E os vídeos que estão lá são da Master Crew e da Starlit Wolf. Beleza. Aí um dia tranquilamente estava passeando na Jabaquara com a minha mãe, que foi ajudar fazendo umas compras na loja Asmel, que também existe até hoje. E aqui é grande grupo de empresas hoje. E lá estava rolando o campeonato de break na Conceição, onde a final era o B-Boy Aranha e, se não me engano, era o Pituca contra o Zé e o Gerson, mano. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não deixa eu ficar aqui e vai embora, né? Gente, eu já tinha 18 anos, né? E eu tinha todos esses deveres com minha mãe e tal. Até porque eu já tinha repetido de ano 2 vezes, né? Então, era bem cabuloso com o meu lado. Beleza, e aí eu conheci o break e eu comecei a treinar o break na Conceição, certo? 2006. Nesse mesmo ano, um mesmo ano, 2 anos depois, minha mãe sofreu a primeira AVC e minha mãe não teve mais como trabalhar. Então a gente teve que morar na favela durante 6 meses de favor. Como que foi esse favor? Uma tia nossa emprestou uma laje pra gente construir uma casa. Meu pai fez um acordo no trabalho dele e esse acordo rendeu uma graninha pra ele, onde ele construiu. Então, gente, é de favor, sim, porque a gente ouvia várias coisas ruins, né? Enquanto minha mãe tava de cama se recuperando, eu tive que ouvir várias coisas ruins. Enfim, nessa época eu comecei a trabalhar na lanchonete, então eu treinava todo dia, morando no Jardim Varginha. Eu acordava 8 horas da manhã, chegava no meu trabalho às 11, trabalhava até às 9, ia pra Conceição, ficava até meia-noite, eu pegava o último busão da Jabaquara e eu ia até o Varginha. Chegava lá 1, 2 horas da manhã e fazia esse ciclo todo dia, todo dia.
Só na sexta-feira aqui não, porque na sexta-feira eu não conseguia pegar o busão que era lotado, porque ela ia pra balada. E eu mesmo, na época, ia em vários baile funks. Vários, vários. Eu bebia muito mais do que eu bebo hoje, e cachaça. E eu fumava muito cigarro. Naquela época, um psicológico completamente abalado, né? Meu pai ganhava R$ 800 por mês. Eu ganhava R$ 800 por mês. Não, mentira, ganhava R$ 600 por mês. Minha irmã ganhava R$ 100 por mês. E os três morando na periferia. Muitas vezes não tinha, nessa época que a minha mãe ficou doente, dinheiro para comprar pão, né? Então, a gente fazia bolha de chuva, né? Como eu disse, a gente nunca passou fome, mas às vezes não tinha moeda, mas a gente fazia bolha de chuva, a gente inventava alguma coisa, né? Até porque minha mãe ainda demorou 6 meses para se recuperar e foi um negócio muito louco. E nessa época aí eu conheci o Vitinho, né? Ela foi para 2010 já. Eu conheci o Vitinho, né? Eu tinha evoluído muito já, treinando no Varginha, já eram 2 anos morando no Varginha, com todas essas dificuldades. E quando eu conheci o Vitinho foi no Racha do to Smoke, onde eu estava lesionado, né? Eu estava com o ombro zoado, com o pulso zoado, porque eu treinava realmente todo dia, era uma coisa bizarra. Eu não sei como eu conseguia fazer aquilo, né? E beleza. Esse Vitinho e tal, tal. Nessa época não existia uma perseguição com a minha pessoa. Ao contrário, né? Tinha uma grande galera, principalmente do Varginha, que gostava muito de mim. Ali, então quando começou a perseguição tal com o seu nome? Em 2010. Em 2010, quando eu conheci o Vitinho também, foi quando eu quase ganhei quase ganhei o Tribus, que eu cheguei na semifinal, eu perdi pro Lula roubado. E a plateia vaiou os jurados. Os jurados, na época, fizeram posts no Orkut e Facebook, criticando a plateia, né? E até falando que eu tinha incentivado a galera a vaiar os jurados. Pega. Como, né, na época, como que eu tô lá em cima do palco, eu vou incentivar. A única coisa que eu fiz foi quando eu perdi o racha, eu peguei minha camisa da Mindfreaks e levantei e vazei, né? Em seguida, uma galera veio falar comigo, segundo relação. Então, quando começa a perseguição da galera? Quando começa a perseguição da galera? Porque a galera não quer ver ninguém vencendo, né? A, a galera não quer saber de, de onde você veio, o que você passou, qual foi o seu sofrimento, o que você fez, né? Para conseguir as coisas e tal, tá? Nessa mesma época, a minha mãe teve uma segunda AVC, 2011, uma segunda AVC. E o que o meu pai fez? Meu pai fez um novo acordo nesses 3 anos que ele trabalhou em nova empresa. E ele conseguiu uma boa grana, né? Que a gente também tinha juntado e tal. Então ele falou pra mim e minha irmã, a gente vai ficar um tempo no Nordeste, deixar a casa aqui parada, a casa lá no Varginha, e vocês vão morar um tempo no Jabaquara, tá? Beleza. Mano, essa época foi foda, porque eu morava no Jabaquara, eu morava a meia hora da Conceição andando. A gente morou 6 meses lá, 6 meses. Meu, treino todo dia, sem massagem. Eu treinava de manhã, voltava pra casa, tomava banho, ia pro trabalho, à noite, muitas vezes eu voltava pela Conceição, ia lá, treinava 1 hora de top rock. Eu tenho até uma foto aí que eu vou mandar pra vocês, né? E eu tava lá treinando de noite, mano, e foda-se, foda-se. Eu tenho até vídeo também. Eu tenho vídeos de manhã, eu tenho vídeos de treino na noite, né, dessa época. Meu, sem massagem. Só que eu e a minha irmã, a gente não tinha noção nenhuma de cozinhar algo direito. A gente sempre inventava algumas coisas. E eu ainda trabalhava na lanchonete, mano. Te comia.
10, 15 salgados por dia, porque eu pegava os salgados que sobrava de um dia e levava pra casa. E a gente comia. Salgado, 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 salgado. Minha irmã ganhando uns R$ 700 por mês, eu ganhando R$ 700 por mês, e a gente se fudendo. Se fudendo, se fudendo. É, tem muitas fotos minhas, né? Que eu perdi a maioria, mas tem uma foto em específica do HR que eu estou com um All-Star preto e outro branco. Muita galera naquela época achava que eu usava porque eu queria aparecer, né? E a verdade é que eu não tinha o dinheiro para comprar tênis. Isso durou até 2012, 2013, né? Eu sempre usei All-Star porque na época era muito barato, né? E porque quando eu zoava um, eu pegava um antigo, metia no pé e foda-se, colorido, ia treinar mesmo, não ia rachar. Quando eu ia rachar, eu não colocava não, mas quando eu ia treinar, eu tava com tênis velho mesmo, que se foda. Então, mais dificuldades se passando. Minha mãe, graças a Deus, se recuperou no Nordeste e voltamos. A gente foi expulso da casa, eu já contei essa história pra vocês, que a gente fez uma balada lá, a gente fez uma festa. E aí teve uma muca de imobiliária, a gente abandonou a casa lá e foda-se. E voltamos pro Varginha, ficamos mais um ano e viemos para o Jabaquara. Essa época que eu vim para Jabaquara, que eu voltei, foi 2014. Essa época foi quando eu deslanchei. Ah, ele deslanchou por quê? O que aconteceu? O que aconteceu foi básico, né? Toda aquela energia que eu gastava pegando busão, pegando dois, três trens para chegar no trabalho. Ah, porque eu mudei de trabalho essa de lanchonete, fui pra Avenida Paulista. Então eu gastava mais tempo para chegar do Varginha na Avenida Paulista. Mas até que tudo bem. Já tava chegando pro Jabaquara. Então, é, toda essa energia que eu gastava e me alimentava mal, ela dobrou e triplicou. Porque eu já treinava todo dia, né? Eu não tinha o que fazer, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha como ir numa festa, ir num bar, ir num cinema. Eu não tinha condições. Então o que eu fazia? Eu treinava. Eu tinha meu Super Nintendo, jogava meu Super Nintendo o dia inteiro, né? Quando não tava treinando, para descansar, né? E não tinha. Quando eu voltei pro Jabaquara, foi um negócio foda. A gente está ganhando melhor, comecei a trabalhar em telemarketing. Meu pai tinha conseguido um emprego melhor e minha mãe estava bem, estava trabalhando uma ou duas vezes por semana ajudando em casa, né? Então foi uma época foda. Eu chegava nos eventos e eu rachava todo mundo. Foda-se. Ah, mas por que você fazia isso? Por que você achava todo mundo? Como eu expliquei, a partir de 2010 começou a sentir uma perseguição comigo. Tinha vários footworks que eu fazia fundamentais. A galera batia abraço sabendo que era fundamental. Eu fazia um white chair, me chamavam de Lilu. Tem racha meu aí na internet que eu nem tava dançando e tem gente me xingando do lado de fora. Tem gente dizendo, ah, chair, chair, chair. Já aconteceu até com a Inglórios, mas daquela época era mais pesado, né? Tem muito racha na internet que galera me xingando. Muita gente me intimidando, que queria me matar, que queria me espancar, não sei o que lá. Simplesmente porque não queriam me ver vencendo. Não queriam me ver vencendo. Então 2014, mano, pá, dedo na cara de todo mundo. Dedo na cara de todo mundo. E foi em 2014 que eu cheguei na semifinal da Freestyle Session, onde tinham mais de 200 b-boys, né? E fizemos um filtro, no filtro eu peguei o Vitinho, né? Tadinho, né? Nessa época eu não tava voando, tava decolando, mano. Todos os chairs travavam, todos os footworks estavam limpos. O Top Rock não tinha erro de beat, não tinha nada. Eu tinha 13 burns, eu tinha 16 sessions. Sessions de 30, 45 segundos. Eu tinha uma session de 1 minuto que eu mandei contra o B-Boy Feng da Dynamic Breakers, se eu não me engano. Que, mano, o Taufik levantou e bateu palma pra mim, velho. Falou, caralho, foi foda, foi foda. Depois ele veio falar comigo, eu não entendia porra nenhuma, né? O Zé me ajudou. Taufik e o B-Boy Kiss, que me chamou de canto também e me passou algumas bases de footwork, algumas técnicas que eu passo pra vocês até hoje. Ah, nessa época não tinha Mindflix, mas então porque não tinha, agora não queria treinar. Então o que aconteceu?
eu tinha um grupo de amigos na internet e a gente chamava de MPK Breakers, né? Brincando. Pode ver que tem uma camisa aí, eu vou até mandar a foto que é branca e azul, que é de uma de Minas Gerais. Tem uma camisa de 2010 que eu participei, caso bebê, no Tribus, que é de outra crew, né? E a gente fazia essa troca. Essa camisa minha mesmo, que uma conta da sua vida, porra, eu dei para um amigo meu, na de Minas Gerais também, que fez essas trocas de camisa, e criamos também PK Breaks. Eram 7 ou 8 b-boys. Meu, então já rachei, já ganhei o campeonato com o PK Breaks, mas eu não lembro qual foi o campeonato. Tenho que ver no meu currículo qual foi. E em 2015, 2015, 2015, 2015, 2014, finalzinho de 2014, 2015, eu conheci o Minei. Conheci o Minei, né? Já tem 20 minutos de vídeo, tá? Pois eu tô resumindo. Conheci o Minei, quando ele me conheceu, ele mal falou comigo. Eu não entendia o motivo. Mas eu, nessa época, 2014, 2015, eu estava sozinho na Vergueiro. Eu ia pro canto, eu não errava som, eu ia pro canto e treinava sozinho. Porque antes dessa época, eu errava o som e a galera não valorizava, né? E aí, é que eu pulei essa parte, mas era sempre eu que errava o som pra Vergueiro. E ninguém valorizava. Mas é isso. Então, nessa época aí, eu comecei pro canto sozinho. E o menino não falava comigo direito. E aí, beleza, um dia o Bahia, naquela época era muito meu amigo, né? Falou, Lin, vamos pro bar. Eu falei, mano, vamos, quem é que vai? Aí a Larissa, o Minei, Bahia e uma galera lá. Acho que a Lara pode até completar essa parte aí, né? E eu comecei a zoar a Lara me odiava, né? Falei, Larissa, cara de linguiça, quando eu te vejo me dá preguiça, porque ela não treinava, né? Ela lá. E eu era bem brincalhão no bar, né? No treino não. Ah, no treino eu costumava não conversar com ninguém. E aí o menino falou, você é mal folgado, você fica zoando os outros aí. Aí eu falei, mas não é maldade, mano. Aí ele ficou bravo e eu chamei ele de canto pra conversar. E ele me explicou o motivo que ele não ia com a minha cara e porque ele tinha uma visão errada de mim. Ele falou que todo mundo que ele perguntou de mim falava mal da minha pessoa, sem saber nada da minha vida, ou o que eu passei, ou o que eu estava passando, ou qualquer coisa. Uma das coisas eram que eu era boy, que eu era rico, certo? Que eu já tinha. Que eu tinha dinheiro dos meus pais, que eu trabalhava numa empresa do meu pai. Mano, coisas absurdas, coisas absurdas. E que eu era muito mala, e eu fingia ser pobre pra me encaixar numa cultura que eu não deveria fazer parte. Era bem bizarro, mano, as coisas que ele ouviu, né? E isso que a gente rachou um tempo antes, né? Fui eu e o Ed com 2013, que a gente rachou um tempo antes, que eu só conheci o Minei de verdade em 2014, 2015. E eles perderam pra gente, né? Então, todo esse tempo aí o Minei ia na Vergueiro e não falava comigo, porque pessoas falavam mal de mim. Inclusive o Bahia, que era o meu amigo, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Essa perseguição que rola comigo até hoje é um conjunto de, de várias coisas. É praticamente um prédio. É um tijolo feito de mentiras que criaram em cima do meu nome. Que com certeza muitos de vocês, antes de entrar na Inglórious, ou até mesmo depois de entrar, ouviram. E com certeza deve ter não, nada a ver com o que está falando. Né? Então foi bem difícil. E o Minei fumava muita maconha na época. E a gente conversou bastante. E aí a gente decidiu criar uma crew, certo? Depois de entender minha pessoa, decidiu criar uma crew. Juntamos eu, Minei, Bahia, Fume e Arthur. Fizemos umas 10 reuniões, eu juro pra vocês. Umas 10 reuniões e não saía o nome da crew. Não saía, mano. Não tinha.